com cat type .1q GRD Network. Então, senhora, switch. Sabe por que switch chama switch? Não. Tens uma ideia? Por que switch chama switch? Na realidade, é uma coisa que muita gente não sabe por que switch chama-se switch. Tá? Primeiramente, o que é um switch? Né? O que seria um switch? Nós conhecemos do switch, que é um dispositivo intermediário de redes, né, que permite com que nós conectemos vários dispositivos finais e compartilhem informação entre si. Então tem um monte de computadores, se calhar tem uma impressora, se calhar tem uma câmera IP, e eu quero que eles troquem informações entre si, ou alguns servidores, né? Então coloco um switch, todos se conectam a esse switch e estarão na mesma rede, ok? Então basicamente é algo idêntico a isso. Tenho aqui um switch, posso conectar aqui um computador, aqui outro computador, aqui posso conectar uma impressora, aqui posso conectar um servidor e eles vão fazer o quê? Vão trocar informações entre si, tá? Esse vai aqui, esse vai aqui, esse vai aqui, esse vai aqui, aqui está uma coisa, estão trocar, super, sem problema nenhum. Ok, isso é um switch. Agora, a nossa questão é, o nosso objetivo é entender por que o switch tem esse nome. Por que o switch chama-se switch? Para entendermos por que o switch chama-se switch, primeiramente temos que falar do antecessor do switch, ok? Do dispositivo que existia antes do switch. Ou seja, estamos a buscar o porquê que o switch foi inventado. Antes do switch, o dispositivo intermediário que basicamente fazia o trabalho do switch era um hub. Era um hub, tá? Essa é a simbologia do hub. Ok. Basicamente, como é que funcionava o hub? Que nem um switch era um dispositivo intermediário com várias portas, onde te permitia conectar vários dispositivos, né? Por exemplo, tens aqui um PC aqui, um computador aqui, outro computador aqui e outro computador aqui, ok? Vamos chamar esse computador de computador A, este de B, este de C, este de D. Ok. Qual era o problema do hub? Cada porta de um hub é um domínio de colisão. Cada porta, ou seja, todas as portas de um hub estão no mesmo domínio de colisão. Tá? O que significa que todas as portas do hub estão no mesmo domínio de colisão? Quer dizer que esta representação de vários computadores conectados em várias portas de um hub, logicamente é como se fosse isso. Computador A, computador B, computador C e computador D. Logicamente, é como se todos eles estivessem conectados num único ponto. Ok? Aqui a topologia que reina é a topologia de barramento. É como se tivesse, não é como se tivesse, todo mundo aqui está conectado no mesmo link. Ok? Eles compartilham o mesmo link para envio de informação. O que isso quer dizer? Aqui no Hub não existe fofoca, não existe segredo. Ok? O que um manda, independentemente para quem seja o destino, todo mundo recebe. O que isso quer dizer? Quer dizer que no objetivo do computador A conversar com o computador B, com o computador D, tá? Envia uma certa informação. Ok? Isso chega aqui no Hub. Já que todo mundo aqui está no mesmo domínio de colisão, todo mundo aqui está conectado no mesmo ponto, tá? Essa informação é enviada para todos. Então, o que este cara recebe, este vai receber, esse vai receber. O problema disso é que é falta de segurança. Primeira questão. Segurança. Segunda questão. Performance. É a performance. Por quê? Porque eles vão, obviamente, esgotar a largura de banda, já que uma informação vai para tudo quanto é canto. Tá? Qual era o problema disso? Por que se chama domínio de colisão? Por causa desse tipo de funcionamento, aqui a informação tem que ser enviada de forma alternada. O que quer dizer de forma alternada? Enquanto um tiver a enviar, outros não podem enviar. Por quê? Se este computador envia uma certa informação, um certo bit, né? Vamos dizer, por exemplo, aqui, né? Vamos dar esse exemplo. Este computador A envia um certo bit
e enquanto ele estiver a enviar, o B, também enviar um certo bit, o que é que vai acontecer? Haverá um momento que este bit com esse bit, o que ele vai fazer? Vão se encontrar e causam uma quê? Colisão. Eles colidem. Já que o link é o mesmo, haverá um momento em que dois ou mais dispositivos enviariam bits ao mesmo tempo e elas colidiriam. E quando elas colidem, cria um problema. Okay? A rede fica estável, fica lenta. Então, eles criaram um mecanismo para poder evitar isso. Que chamaram de CCMA, os tios que inventam esse nome, tá barra CD, que significa Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Ou seja, era um mecanismo que fazia com que cada dispositivo conectado no hub sentisse quando é que a rede está a ser utilizado, o link está a ser utilizado para frear o envio da informação. Tá? Então isso permitia que cada um enviasse de forma alternada. O computador A enviou. O computador B estava para enviar, mas sentiu que o link está a ser utilizado, então não envia. Ok? Só que acontecia que eventualmente haveria sempre dois ou mais dispositivos que enviavam bits ao mesmo tempo, e sempre que enviavam bits ao mesmo tempo, o que acontecia? Colisão. Eu por isso disse que todos os computadores aqui estão no mesmo domínio de colisão. E quando acontecia a colisão, ela rodava um algoritmo, que é o algoritmo de backup, para recuperar onde ninguém mais enviava, mandava calar todo mundo a boca. Só que isso causava um problemão na rede. Isso estamos a falar lá nos anos 90, tá vendo? Ficava uma rede muito, muito lenta. Conclusão, hub não presta. Teriam que resolver essa questão definitivamente. E como é que resolver essa questão? Disseram o seguinte: olha, vamos acabar com essa cena de CCMA, barra CMA. Vamos ter que criar um outro dispositivo que resolva este problema de uma vez por todas. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram um dispositivo. Que funciona basicamente da seguinte maneira. Qual era o problema do hub? Domínio de colisão. Sim, o problema era que todas as portas do hub estavam no mesmo domínio de colisão. No mesmo domínio de colisão. Yeah. Isso mostrava que todas elas estavam ligadas num único ponto. Exatamente. Certo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 8 portas no hub, quer dizer que todas aquelas portas do hub estão no mesmo domínio de colisão. É como se fosse simplesmente uma única porta. Então, onde todo mundo se conectava. Então, como é que facilmente poderíamos resolver esse problema? Isolar o domínio de colisão. Ou aumentar o número de domínio de colisão. Onde cada porta seria um domínio de colisão diferente. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, este PC e este aqui, seria como se eu tivesse isso. Tá? Onde cada dispositivo está conectado num ponto diferente. Onde isso aqui seria um domínio de colisão, outro domínio de colisão, outro domínio de colisão, outro domínio de colisão. Seriam domínios de colisões diferentes. Tá vendo? Nenhum afetaria o outro. Olha, nenhum afetaria o outro. Então, esta é a ideia por detrás da resolução do problema do hub. Só que agora aqui surge uma outra questão. Como é que o computador A fala com o computador B, ou com o computador C, ou com o computador D, utilizando esse dispositivo? Tá? O que acontece? Esse dispositivo teria algo que o hub não tinha, Certo. que era a capacidade de ler o endereço físico dos computadores conectados nele. Tá? Porque cada dispositivo na rede vai ter um endereço físico, tá? Que é o endereço MAC. Certo. Isso na rede lá. Digamos, por exemplo, que o endereço físico deste computador é o AA, que é o endereço MAC dele. Esse vai ser o BB, este vai ser o CC, este vai ser o DD. Então, o que acontece? O switch... Não, desculpa. Apaga essa parte. O que acontece? Este dispositivo usa uma tabela, que é chamada de tabela MAC, para saber qual dos dispositivos está conectado em qual porta. E essa tabela é a tabela que ele vai utilizar para reencaminhar os quadros. Tá? Basicamente funcionava da seguinte maneira. Digamos que essa é a porta 1, 2, 3 e 4. De modo com que as informações
estavam a ser trocadas, ele ia preencher. Por exemplo, recebe um quadro do computador A. O computador A, qual é o endereço MAC dele? AA. Em qual porta está a entrar esse quadro? Na porta 1. Então, basicamente, ele fazia isso. Na porta 1 vai estar o endereço MAC AA. Na porta 2 vai ser o BB. Na porta 3, eu estou a esquecer como se escreve. Vai ser o CC. E na porta 4 vai ser o DD. Então, amanhã, quando ele receber um certo quadro, onde o endereço do destino é o BB, ele já sabe exatamente o que fazer. Que é pegar aquele quadro, mandar na porta 2. Então, ele onde vem a charada, Arão. O que aconteceria se este computador, o BB, quiser conversar com o computador B, quiser conversar com o computador D? Envia o quadro aqui. Quando o quadro chegar no switch, o switch vai ver qual é o endereço MAC do destino. DD. Vai consultar a tabela MAC. O DD está em qual porta? Na porta 4. E o que ele vai fazer aqui? Vai ter que tirar o quadro que está neste domínio de colisão para onde? Para este domínio de colisão. Ele vai trocar de um domínio de colisão para outro. Ele vai fazer uma comutação. Isso em inglês chama-se quê? Switch. Trocar, o verbo trocar em inglês significa quê? To switch. Então, este processo de pegar um quadro de um domínio de colisão para outro domínio de colisão, que é o switching, é que deu a origem ao nome a esse dispositivo intermediário, que é o switch. É por isso que o switch chama-se switch. O switch chama-se switch por quê? Porque troca uma informação do domínio de colisão para outro domínio de colisão. Ou comuta no domínio. Estou a falar, estou. Não, exatamente. Do domínio de colisão para outro domínio de colisão. Tá? Por isso que ele tem o nome que tem. Isso em português seria tratado como computador. Mas ninguém usa o termo computador. Acho que é muito. Os brasileiros. Não, nem tá. Quer dizer, Tá mesmo um switch. Tá mesmo um switch. Eu acho que o router é o dispositivo que normalmente é traduzido de router para roteador. Access point normalmente fica sempre access point. Dificilmente você vê, tem um ponto de acesso aqui. Normalmente tem um access point aqui. Alguns Switch é a mesma coisa. Alguns usam. Switch é a mesma coisa. Então, basicamente esse é o mistério por detrás do nome switch. Got it? Por acaso até os caras chegaram a uma conclusão ótima. Foi uma grande. A cabeça que não tá aparecendo, não. Não. Levando só a cabeça que não tá aparecendo, tá tipo geral de 2022. Conferências. Bom, acredito que foi uma explicação boa, fantástica. E acredito que todo mundo conseguiu compreender basicamente o mistério por detrás disso. Abaixou a boca, obrigado. Né? Para ficar bonito. Agora fora não tá gravado. Fala enquanto vai pesar o telefone. Melhor é. Não. Falar. Leve, o telefone é gato. Pergunta Um colega pergunta. Essa é pesada. do Zumizu. Essa é pesada, original.